Olá, gente! Estamos em mais um Taca Pedra e nesse vamos estar falando sobre o mundo espiritual. Porque nós temos vários líderes, pastores, esses títulos que tem por aí, colocando o diabo na garrafa. Agora é o diabo dentro da garrafa, né? Coloca o diabo na garrafa, tira o diabo da garrafa, vai esse negócio aí. Então nós vamos estar falando hoje sobre isso, se é possível manipular desta maneira o mundo espiritual. Se é possível pegar um espírito, que é um demônio, e colocar ele dentro de alguma coisa, tipo, botar dentro dessa caneta aqui, eu vou mandar pra quem? Vou mandar pra alguém, né? Uma caneta demoniada, que ela vai fazer o que? Ela vai, na hora que você vai escrever com ela vai borrar tudo. Bem, então hoje vamos estar falando sobre isso, tá? Peguei até a garrafa aqui, vamos estar falando sobre é possível colocar um demônio dentro da garrafa. Vamos falar também sobre é lícito, é bíblico entrevistar demônios, fazer esse movimento todo aí com pessoas endemoniadas. Então, hoje no Taca Pedra vamos estar falando sobre tudo isso, porque o demônio pode estar dentro da sua garrafa. Eita, possuído o negócio! É isso aí, gente. Primeira coisa que nós vamos falar sobre isso aí, que nós estamos falando sobre Bíblia, né, sobre o Evangelho, estamos querendo saber o que o Evangelho diz sobre essas coisas. Então, hoje nós vamos estar falando, primeiramente, sobre o que a Bíblia diz em relação a demônios e interação do ser humano com demônios. Vamos pegar o exemplo principal que todo mundo usa, todo mundo que mexe aí com exorcismo, né? Tudo bem? Now, Father, in the name of Jesus, I pray for your man servant. I pray that any demon that is tormenting his life, I cast them out now in the name of Jesus. I bind them and I lose the host. Lose the host now. You demon in my lose the host. Lose the host. Lose now. Lose the host. Lose. Yeah, hello, Holy. I'm fine. I'm under anointing. I'm just under serious anointing. Usa Marcos capítulo 5, versículos 6 ao 13. Marcos 5, 6 ao 13. Tá aí na sua televisão? Tá aí na sua televisão. Se você quiser, por favor, abra a sua Bíblia. Eu já falei. Vamos lá. Marcos 5. Quando ele viu a Jesus de longe, estamos falando aqui do endemoniado Gesareno, dependendo da sua tradução vai estar escrito Gadareno, não importa qual a tradução, é só uma questão de nomenclatura, o texto é que importa. Tá aqui. Marcos 5. Quando ele viu a Jesus de longe, correndo, o adorou, clamando em voz alta: "O que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Interessante, um demônio falando assim: "Não me atormenta não, Jesus." Pois Jesus lhe dissera: "Sai desse homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é meu nome, pois somos muitos." E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali pastando pelo monte uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: "Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu, sendo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Olha bem, vamos entender isso aqui. Isso aqui que nós estamos vendo, Jesus entrevistou o demônio. Pelo amor de Deus! Primeiro, os demônios viram Jesus chegando e pensaram o quê? Acabou tudo. Fim de mundo. É Deus vindo que vai destruir a gente. É Deus, mamãe! Eles chegam, a primeira coisa que eles fazem para Jesus é adorar ele. Falam assim: "Ô Senhor, o Senhor é o nosso Criador. Tem paciência conosco aqui mais um tempinho, né? Deixa a gente em paz." Ele fala exatamente isso. Não nos atormente, Jesus. Ou seja, ainda não é o fim. Ou será que já é? Então começaram, os demônios ficaram preocupados aqui. Quando Jesus pergunta para eles, né? Tá aqui no versículo: "Qual é o teu nome?" Era só uma questão de impor a autoridade de Deus. E Jesus sabia quem estava ali, e também para ele não tentar passar uma de que era só um, que tinha uma legião lá dentro,
Então eu queria que ele assumisse isso. Não, tem uma legião aqui, ó. Eu não estou sozinho não, tem um monte aqui dentro do sujeito. E aí Jesus fala o que com eles? Pode sair e ir para os porcos. Por que eles pediram para ir para os porcos? Porque estavam com medo que Jesus destruísse eles. Era Deus ali, não é um pastorzinho, ser humano, caquético, feio de pó, não. Não é um sujeito, porque Deus me deu autoridade. Não, não é isso não. É Deus que está ali diante dos demônios. Os demônios estão tremendo de medo e querem uma alternativa. Porque eles estavam sentindo que fechou o tempo agora, Jesus vai nos destruir. Então eles pedem, Jesus, deixa a gente ir para os porcos ali. Ou seja, nos manda só para ali, não nos manda para o inferno não. E aí Jesus deixa eles irem para lá. Eles entram nos porcos. Os porcos são jogados no precipício, ficam tudo demoniado, se jogam no precipício. E aí acaba o assunto, porque os demônios depois vão embora. Tem gente que fala assim, então os demônios morreram. É muita burrice. Né? Não, eles simplesmente acharam ali, receberam essa autorização de Cristo de entrar nos porcos como tudo bem, vai embora, ainda não é o tempo de eu destruir vocês. Como é que eu vou pegar esse texto e falar assim, não, então eu vou entrevistar o demônio. Eu falo assim, quem é você? Qual é o seu nome, demônio? Não sei. Quem é você, demônio? Não sei. Gente, que loucura! A Bíblia diz algo interessante para nós aqui. Eu gostaria de compartilhar com você. Você aí que entrevista demônio. Mentira! Deixa eu te lembrar um negócio aqui. Você aí que entrevista demônio, né? Mentira! João 8:44. João 8:44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Jesus está falando para o povo ali que não acreditava nele. Ele foi homicida desde o princípio, o diabo, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, um cara que é o pai da mentira, que é mentiroso desde o princípio, eu vou entrevistar ele. Você é louco, cachoeira? Ô, santa paciência! Como é que eu vou entrevistar um cara que é um mentiroso crônico? Que é isso, gente? Não, mas em nome de Jesus ele tem que falar a verdade. Não, diante de Jesus, olha bem, os demônios do Gadareno chegaram diante de Jesus, na certeza na cabeça deles que Jesus ia destruí-los ali. Eles adoram a Jesus, eles reconhecem quem é Jesus. Aí Jesus lhes pergunta, eles têm que responder, porque, ei, é Deus que está ali. Não é o pastor, não é o apóstolo, não, é Deus que está ali. Ele não fica perguntando qual é o seu propósito, nada. A pergunta de Cristo é só para que ele saiba, para que o demônio saiba que ele não pode se esconder dentro do cara. Porque um estava falando com Jesus, Jesus pergunta ele, qual é o teu nome? E aí ele tem que se entregar. Não, somos um monte aqui dentro. Né? Vai demorar a falar o nome de todo mundo. Nesse sentido, Jesus está expondo o diabo, o demônio, o monte de demônio que está dentro, de que eles não têm como se esconder. É só isso. Ele não perguntou CPF dos caras, RG do sujeito. Não, porque isso é loucura, besteira e tolice. Tomou? Palhaçada pura isso. É antibíblico entrevistar demônio. Aí tem um pessoal aí, aquela tapioca, eu não vou falar o nome de coisa, porque depois, né? A Brown e todo o movimento de batalha espiritual aqui no Brasil, aonde se podia colocar, se você tiver uma marca lá na sua parede, lá da sua casa, toma cuidado, porque o demônio pode estar lá dentro. O demônio, um ser espiritual poderoso, que não está limitado a nenhum tipo de questão física. Ele pode estar aqui, pode ir para lá, ele vai ficar preso dentro de uma marca na parede, porque ele tem que ficar me vigiando ali, ele está ali me vigiando. Ele não pode ficar aqui, do meu lado, porque ele tem que ficar dentro de uma marca. Por favor. Eu fui num congresso uma vez, e aí a palestrante da batalha espiritual, ela pega os demônios da sala e prende dentro de uma lixeira. Muito legal. O demônio fica tudo preso dentro da lixeira, né? Fica lá preso dentro da lixeira. Estão lá presos, não pode sair, porque está em nome de Jesus, preso dentro da lixeira. Na hora que foi tomar café, o coffee break, aí vem, ih, gente, espera aí, nós deixamos os demônios presos todo esse tempo dentro da lata de lixo. Preso dentro da lata de lixo. Vamos soltar ele, vamos mandar. Eu vou botar essa legião na garrafa. Legião! Quando eu contar até 3, tu vai pra garrafa, tá me ouvindo?
ligado aí. Quando eu contar até 3, você vai pra garrafa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Legião? 1, 2, 3! A igreja da glória, da glória. Aqui, ó. Ó, seminário não ensina isso. Seminário, carteira de pastor, PhD. Esta mulher está no processo de libertação. Aqui, ó. Eu vou contar até 3, ó. Os demônios que estão aqui, ó, vão voltar. Para você ver que está aqui, ó. Ó, 1, 2, 3. Botar em garrafa? Não tinha. Quer botar em garrafa, pelo menos falando de Coca-Cola, botou da skin, tadinho do demônio que tava lá dentro daquela garrafa lá. Meu Deus do céu. Isso aí é maluquice, que imagina, vou começar a engarrafar demônio. Olha só, gente, você tá absurdo. Eu começo a engarrafar demônio, daqui a pouco não tem mais demônio. Vamos fazer isso? Cada pastor aí começa a engarrafar demônio. Engarrafa, guarda tudo, daqui a pouco não tem mais demônio. Não é verdade? Se fosse verdade, mas é tudo mentira. Mentira! Vai acreditar em Papai Noel, que é mais saudável, coelhinho da Páscoa, tá? Mas não vai atrás disso, não. Deixa eu falar um negócio aqui pra você. Eu trabalhei diretamente, 24 horas por dia, com libertação durante um bom tempo no meu ministério. Tá? A gente fez pacto com o diabo, coisa séria, isso existe. Tá? É coisa séria. Você vê ali o diabo destruindo as pessoas. Quando o cara fica possesso, então, uma vez eu fiquei desesperado que o demônio estava fazendo o sujeito, querendo fazer o sujeito pular de cabeça no chão, a gente tinha que ficar segurando, soltava, ele pulava, a gente tinha que segurar ele. O diabo não tá aí pra brincadeira, gente. Eu acredito no mundo espiritual. Eu só fico enojado com essa palhaçada que tem por aí. Olha bem, tem um caso aqui onde um demônio tenta ajudar o ministério, né? Tenta propagar o evangelho de Cristo, né? Segundo alguns gostam de dizer. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 18. Eu vou até começar um pouquinho antes, aqui no 16. Atos 16. Indo nós ao local de oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma mulher endemoniada. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno que saias dela. E na mesma hora, saiu. Olha bem, tem gente que fala assim, não, porque os demônios estão lá e são obrigados a anunciar Cristo. Gente, olha só. Essa mulher aqui, de Atos 16, esse demônio aqui, ela começa a andar atrás dos apóstolos, dos discípulos, para fazer o quê? Falando, estes são servos do Deus Altíssimo. Qual era a ideia do diabo? A ideia do demônio ali era o quê? Quando ela estava ali, se associando por tabela àquele mover, que eles estavam fazendo sinais e maravilhas, na onde Deus está, as coisas acontecem, e ela estava se associando, não, esses são servos do Deus Altíssimo. Por quê? Quando Paulo fosse embora, ela poderia ficar no lugar deles. E também uma outra coisa é uma medida de proteção. Você já não enfrenta, deixa ele quieto. Então ela estava pensando em duas coisas. Uma, ficar protegida do Espírito de Deus, né? Ela não está indo contra, não está falando nada, então Deus vai deixar ela quieta. E em segundo lugar, quando Paulo fosse embora com o grupo, ela poderia ficar no lugar. Não, eu também sou servo de Deus, e enganar todo o povo. Aí Paulo, olhando toda aquela propaganda, né, propagação do evangelho pelo demônio, ele não fica ali, fala qual é o seu nome, onde é que você mora. Não, ele fica perturbado, porque o evangelho de Cristo não necessita que o diabo anuncie a ele. Ele deixou essa incumbência para nós, seres humanos. Nós temos o id sobre nós temos que ser os anunciadores do evangelho. Deus não precisa que o diabo faça isso por ele. Se Deus quisesse que o diabo anunciasse o evangelho, ele tinha falado, diabo, você tem que anunciar, e ele é todo poderoso, o diabo tinha que anunciar contra a vontade do evangelho. Mas isso não aconteceu, gente. Paulo ficou perturbado. Aí você vê na televisão, esse monte de gente aí entrevistando demônio,
Eles estão perturbados? Não, eles estão no show business, cara. Eles chegam ali, porque agora é o demônio e tal. Agora tem o demônio. Fala aí o que tem no inferno. E aí já começa que negócio é errado. O demônio fala assim, não, porque lá na minha casa e tal. Assiste o vídeo aí, eu fui no inferno de John Lennon, pra você ter um pouquinho de ideia como é que é o inferno bíblico. Porque esses demônios, eles são tão mentirosos. Eles são mentirosos. Duas questões nesses endemoniados aí. É gente mentirosa que foi paga, outra querendo aparecer. Ah, o cara tava sentado na sala da casa dele e falou assim, André, eu vou fazer hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou lá na igreja X, que eu vou ficar endemoniado, lá pelo menos eu vou aparecer na televisão. Que legal. Ou então é o demônio mesmo falando mentira, porque é o que ele sabe fazer, é o que ele gosta de fazer, é o que ele vai fazer. E esse monte de pastor aí vai atrás, então fale a verdade e tal. Tem gente que escreve livro. Quê? Sabe, não, nós entrevistamos a potestade, não sei aonde, ele foi obrigado a falar a verdade sobre... Quê? Gente, ele é o pai da mentira. Não, mas ele falou a verdade. Então joga sua Bíblia fora, taca fora sua Bíblia, porque ela não serve de nada. Imagina o cara põe o demônio dentro da garrafa, e aí ele esquece lá a garrafa com o demônio, e vai ver tem um pouquinho de refrigerante, né? E aí vai algum desavisado e bebe essa garrafa. O que será que vai acontecer com esse cara? Então, gente, é isso, tá? É palhaçada, não siga esse negócio. Não tem nenhuma base bíblica pra isso, nenhuma. Isso aí tá exaltando o homem, é o homem que tá sendo exaltado lá, porque é o pastor fulano de tal, porque é o profeta, nada disso. Demônios são coisas sujas, coisas que querem destruir o ser humano, querem só fazer o mal, não tem que ficar sendo entrevistados, não tem que ficar ganhando espaço na igreja. Caiu endemoniado lá, pastores, uma orientação, caiu endemoniado, não para o culto não, prepara uma equipezinha, pega esse cara, vai lá para trás, ora, expulsa o demônio, não deixa parar o mover de Deus, a palavra, é por causa de um demônio não. Isso é dar lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. Coisa dessa gente aí que tá fazendo showzinho, põe demônio, tira demônio, põe demônio, tira demônio, não deixa entrar nem na porta da sua igreja, tá? Não permita que esse pessoal ganhe mais ibope não. Tá, isso aí é uma palhaçada danada. Isso dá uma revolta, porque eu já vi gente sendo muito destruída por causa de demônio e agora vem um sujeito brincando com isso. Ah, quer ver, ô fulaninho? Deixa eu te mostrar uma coisa, então. Já que é pra fazer palhaçada, vamos lá, isso aqui, põe aqui. Agora eu vou pegar outra. Cadê a outra garrafa? Depois caiu aqui. Então nós pegamos a garrafa lá, que esse pastor botou o demônio, e aí ele tava preocupado. Como é que o bicho fica aqui dentro? Como é que ele fica aqui dentro? Ele é imaterial. Mas tudo bem, tá ali dentro. E aí o que nós temos? Nós temos uma experiência aqui pela primeira vez na história do mundo. Nós pegamos uma garrafa com um demônio dentro e demos para um gato, porque a gente queria entrevistar o demônio e saber o que ele pensa sobre isso. Não o demônio bíblico, não o demônio que está dentro da garrafa. Se você queria estar dentro da garrafa, seja lá o que fosse, se estivesse dentro da garrafa, nós botamos dentro do gato e fomos entrevistar o gato. Tá aí o resultado para você. Veja aí o que vai acontecer, né? O que ele falou, o que ele sentiu em relação ao que está dentro da garrafa. Дули! Думаю, сладкую! Иди глянь на лицо! Иди глянь сюда, подойди! Смотри, какая, уши прижала все, смотри! Глянь, подожди! Иди глянь. Глянь на нее! Дуля. Gente, sério, cara. Que Deus abençoe vocês, mas olha, Jesus volta logo, que a palhaçada tá só aumentando. Assim, a apostasia, a heresia, sabe? Isso tá me revoltando muito, porque não tem mais aonde fugir. Eu sempre falo sobre isso. Eu estou preparado para o cara falar o que quiser, que eu sou Deus, semideus, eu sou... Não, agora o problema é a gente seguindo isso. Igrejas até sérias abrindo espaço para isso, porque elas querem show. Evangelho mesmo, o pessoal não está querendo, não. Ide, não querem mais. Tá? Pagar preço, morrer, ser uma nova criatura, não. Eles só querem oba-oba, querem festa, querem mágica, querem um monte de coisa nova. Ninguém quer compromisso com Cristo. Então, por favor, você que é líder, que está me ouvindo, mantenha sua igreja, sua visão firmada na palavra. Não vá atrás dessa gente doida, não, porque gente doida tá tudo muito errado. Não vá só no ouvido, não.
aprenda a palavra do Senhor, tá? Aprenda, veja o que está aqui. Entrevistar demônio não tem base bíblica. Não tem. Não adianta distorcer o negócio. Não tem base bíblica. Eles fazem uma pergunta para expor o demônio. Não vem. Não vem. No, God! No, God, please, no! 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 Deus abençoe vocês. E quando você vê um negócio desse, cara, pega a Bíblia e taca a pedra.